Olá! Mais uma vez agradeço ao nosso bondoso Pai pela oportunidade da vida. Peço aqui licença e ajuda aos nossos irmãos da espiritualidade para que possamos iniciar aqui mais um pequeno momento de reflexão. Eu escolhi hoje do livro Conduta Espírita uma lição que traz como título Perante o Corpo. Cultivar a higiene pessoal sustentando o instrumento físico qual se ele fosse viver eternamente, preservando-se, assim, contra o suicídio indireto. O corpo é o primeiro empréstimo recebido pelo espírito trazido à carne. Precatar-se contra tóxicos, narcóticos, alcoólicos e contra o uso demasiado de drogas que viciem a composição fisiológica natural do organismo. Existem venenos que agem gota a gota. Conduzir-se de modo a não exceder-se em atividades superiores à própria resistência, nem confiar-se a intempestivas manifestações emocionais, que criam calamitosas depressões. O abuso das energias corpóreas também provoca suicídio lento. Distinguir no sexo a sede de energias superiores que o Criador concede à criatura para equilibrar-lhe as atividades, sentindo-se no dever de resguardá-la contra os desvios suscetíveis de corrompê-la. O sexo é uma fonte de bênçãos renovadoras do corpo e da alma. Fugir de alimentar-se em excesso e evitar a ingestão sistemática de condimentos e excitantes, buscando tomar as refeições com calma e serenidade. Grande número de criaturas humanas deixa prematuramente o plano terrestre pelos erros do estômago. Sempre que lhe seja possível, respirar o ar livre, tomar banhos de água pura e receber o sol, vestindo-se com decência e limpeza, sem, contudo, prender-se à adoração do próprio corpo. Critério e moderação garantem o equilíbrio e o bem-estar. Por motivo algum, desprezar o vaso corpóreo de que dispõe, por mais torturado que ele seja. Na terra, cada espírito recebe o corpo de que precisa. Bem, meus irmãos, mais uma vez a abençoada doutrina espírita nos pontua que nós somos espíritos numa caminhada material. E para que essa caminhada material possa acontecer, nós necessitamos de ter um corpo. E esse corpo é o nosso veículo para que possamos atravessar esses aproximados 100 anos que ficamos em cada encarnação. E assim, nossos irmãos hoje, nosso irmão André Luiz, nos pontua a necessidade e o quanto nós temos que valorizar a oportunidade que recebemos de estar aqui, de termos retornado à carne. Então, para que nós façamos sempre o melhor uso possível do nosso corpo. A lição de hoje, ela pontua principalmente os excessos que cometemos. Os excessos no campo do álcool, o excesso no campo da alimentação, o excesso no campo do sexo. Então, todos os excessos vão nos cobrar um preço que pode ser agora e pode ser também no futuro. E o que a doutrina, o que o nosso irmão André Luiz nos orienta a fazer? Nos orienta a valorizar este corpo. Porque cada espírito recebe um corpo. E esse corpo é extremamente importante para o nosso progresso moral e também espiritual. Porque através das sensações que esse corpo nos proporciona,
através da convivência que esse corpo nos proporciona, nós estamos a todo tempo trabalhando em nós, sendo expostos a situações e pessoas, para que dali consigamos extrair as lições que foram colocadas no nosso caminho, simplesmente, unicamente, com a intenção de efetuar em nós o nosso progresso. Então, para que isso aconteça, faz-se necessário que nós coloquemos o nosso corpo na devida escala de importância que ele deve ter, que ele merece ter. Então, se até hoje nós não estávamos nos cuidando, se nós estávamos numa vida sedentária, se nós não estávamos nos expondo ao sol para extrair do sol as vitaminas que precisamos, que a partir de agora nós possamos olhar com esse carinho, com essa intenção que foi colocada essa lição no nosso caminho. A intenção da lição é falar para nós o quanto o nosso corpo é importante. E muitas vezes pensamos da seguinte forma: eu faço uso de determinada substância ou de determinado alimento que eu sei que ele faz mal para a saúde, mas eu faço uso só um pouquinho. Então, nosso irmão André Luiz, ele falou aqui uma expressão que muitos de nós desconhecem, que é justamente a do suicídio indireto. Nós conhecemos aquele suicídio onde um irmão, um de nós, no momento de dor extrema e particular, nós, com a intenção de acabar ali com aquele momento, com aquela dor, e no momento também de desespero e de solidão, acabamos por encurtar, de encerrar, né, a vida daquele corpo. E o suicídio indireto é quando nós utilizamos aí de substâncias, o excesso ali que nós colocamos no nosso estômago, o excesso nos remédios que às vezes nem são necessários, mas nós nos habituamos a fazer uso de remédios por conta própria, não aqueles prescritos pelo médico devido a alguma enfermidade que nos alcançou, mas aqueles remédios que nós tomamos por conta própria e tomamos todo dia. Então, esses excessos vão produzir no nosso corpo determinadas falências. E essas falências, ao longo do tempo e somadas umas às outras, serão consideradas como suicídio indireto. Então, que nós possamos observar a lição dessa noite mais uma vez, essa chamada carinhosa do nosso irmão André Luiz, para que nós nos coloquemos perante o nosso corpo e diante desse corpo simplesmente agradeçamos ao Pai pela oportunidade que Ele nos deu de retornar. Agradeçamos aos nossos pais por terem nos proporcionado nessa vida esse corpo que nos trouxe de volta à carne, que nos trouxe, né, em forma de matrícula novamente à escola da vida. E nós precisamos muito desse corpo. Então, se o sedentarismo está sendo maior do que nós nos coloquemos na nossa devida posição. O controle é sempre do espírito. Então, que nós coloquemos o nosso corpo nas atividades que vão trazer, né, uma longevidade maior, que vão nos fazer mais ágeis, mais capazes, dentro das proporções e dos limites de cada ser encarnado, de cada um de nós, mas que nós façamos uso das orientações que nos chegaram, mais uma vez, de forma carinhosa pela abençoada e querida doutrina espírita. Então, que o nosso bondoso irmão Jesus nos abençoe, que nós possamos nos reencontrar aqui por infinitas vezes para estudar essa doutrina que nos dá tantos conselhos e tanta direção. Muito obrigado pela oportunidade,
Que assim seja, graças a Deus.